O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro vai a Teresópolis e promove mais um encontro de administradores do município. O evento foi realizado no auditório da Fundação Serra dos Órgãos. Centenas de profissionais e estudantes participaram e todos puderam conferir uma palestra ministrada pelo presidente do CRARJ, administrador Wagner Siqueira. Esta é a sexta vez que o CRARJ vem a Teresópolis para o encontro de administradores e o tema é trabalhar as teorias X e Y de Douglas MacGregor. Os participantes recebem esse livro de exercícios para medir o grau de conhecimento sobre as teorias. Depois da palestra, é entregue um livreto para que eles possam aprofundar o conhecimento sobre o tema. É o CRARJ cada vez mais perto de você. Os representantes da Unifeso, universidade mantida pela Fundação, falam da importância do acontecimento. Jucimar Sequim, qual a importância do Unifeso, o FESO, está recebendo aqui o 6º encontro de administradores nesse período e até mesmo estamos a um ano de completar 50 anos de regulamentação da profissão de administrador. Qual o peso, a importância desses encontros? Bem, são diversas situações aí, todas muito significativas e marcantes. Nosso curso de administração, assim como o curso de ciências contábeis aqui do Unifeso, que é mantido pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, a nossa FESO, ele, ano que vem, também completa seus 40 anos. Logo, nós aqui, recebendo o 6º ENCAD pelo 4º ano consecutivo, com certeza é motivo de prazer, de muita satisfação. É um momento que nós podemos encontrar ex-colegas, professores, profissionais do segmento da área de negócios em geral, um momento que marca a possibilidade da discussão mais ampla daquelas que são as fronteiras do estudante de administração e do ambiente da área de negócios como um todo. Acho extremamente positiva essa política, essa postura do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, de forma continuada, sempre procurando trazer o Conselho para o interior do nosso Estado. A nossa delegacia, que atende os municípios da região Serrana 2, compreendendo Magé, Guapimirim, Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto, ela se sente muito atendida por essa presença constante do Conselho, trazendo eventos que normalmente aconteciam somente na cidade do Rio de Janeiro e que já tem se repetido há algum tempo, alguns anos, pelo interior do Estado. Okay? É motivo de muita satisfação e muita alegria para nós aqui da delegacia da região Serrana 2. Também destacam a participação das mulheres no processo de consolidação da profissão. Michele Atti, na sua experiência como diretora de planejamento, quais os maiores desafios que você tem enfrentado? Como realmente planejar algo que dê certo para uma fundação de tanto nome, que comporta 1.700 funcionários, empregos diretos? Como é fazer esse planejamento? Planejar em qualquer instituição é um grande desafio para o administrador. E eu, esse ano, estou enfrentando esse desafio. O planejamento ele precisa articular todas as áreas da instituição, A gente tem que planejar as ações que contemplem as necessidades acadêmicas, as necessidades da nossa sociedade, as necessidades administrativas. E a gente consegue articular bem isso na nossa instituição, A gente faz isso através da nossa missão, através da nossa visão, dos nossos planos e projetos que se articulam tanto no âmbito tático quanto no âmbito operacional. E a gente tem uma comunidade que é bastante engajada com o nosso planejamento, Então, isso facilita bastante o nosso trabalho. E o grande desafio é fazer com que o planejamento seja um instrumento vivo, Que a instituição realmente viva aquilo que planejou, aonde quer chegar, e que isso seja uma realidade, não só um instrumento de gaveta, mas que seja realmente um instrumento vivo para a gestão da instituição. Em todos os tempos, uma das maiores requisições que existem é a qualidade na questão da saúde e na educação. Como lidar com essa realidade e como oferecer algo de qualidade nessas áreas?
A FESO, há 45 anos, assumiu esse compromisso com a sociedade de Teresópolis, né, de fortalecer o ensino e fortalecer a saúde, que são duas áreas críticas no nosso país, né, e a gente tem esse compromisso com a nossa sociedade. E é importante que o setor público dialogue com instituições como a nossa, né, que tem um papel relevante no desenvolvimento do nosso país, tanto na área do ensino quanto na área da saúde, né? O ensino superior tem um número importante de alunos no setor privado, e assim como na área da saúde é expressivo, né, tanto a quantidade de leitos quanto o número de serviços prestados na área da saúde por instituições que têm a mesma característica que a nossa. Então é importante que o setor público possa dialogar com a gente e que a gente possa cada vez mais contribuir para o crescimento e para a qualidade dos serviços nessas áreas. E a gente tem aí também esse desafio, né, de prestar serviço tanto na área do ensino quanto na área da saúde. Agora, em 2015... Jubileu de Ouro da administração. E aqui na FESO tem administradores em cargos de gerência, em altos cargos de gerência. Qual a importância do administrador dentro desse setor de saúde e de educação? A gente observa que o administrador ele ganhou uma importância, né, no mercado de trabalho. Tanto na área de saúde, e aí foi uma área também que eu atuei, né, por alguns anos, enquanto diretora administrativa do nosso hospital de ensino. E a gente vê que realmente a nossa profissão está ganhando espaço e isso está fortalecendo as organizações, isso está fortalecendo o crescimento e desenvolvimento do nosso país. E a nossa instituição, ela dá essa oportunidade, né? Então, a gente pode estar contribuindo com a nossa formação para o crescimento da nossa instituição. Agora, mais um encontro de administradores realizado aqui na FESO. Qual a importância desses encontros na questão de troca de experiência ou de crescimento para os administradores que participam desses encontros? Eu acho que cada vez que a gente abre, né, as portas da instituição para receber um encontro como esse, fortalece a posição da instituição, né, perante os alunos, perante a nossa comunidade. E é sempre uma felicidade, né, promover esse encontro. A nossa instituição é para isso, é para abrir espaço de debate, de discussão, e que a gente possa estar fortalecendo mais uma vez com esse encontro a nossa profissão. Ok. Só mais uma perguntinha. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação da mulher dentro do mundo da administração, né? Você tem uma carreira de sucesso e há 50 anos já da regulamentação, né, de Jubileu de Ouro. Queria que você falasse um pouco dessas conquistas que as mulheres têm obtido dentro da administração. A gente costuma conversar aqui, né, nos corredores da instituição, que a gente, aqui na nossa casa, a gente tem mulheres, né, em cargos de destaque, e a gente vê historicamente, né, que as mulheres estão ascendendo a cargos de importância, e eu acho que a gente só tem a acrescentar, né? A gente sabe que tem todo um histórico na nossa sociedade de repressão à mulher, de opressão, e a gente vê também que a gente está conseguindo dar a volta por cima e conquistando o espaço. É claro que o mercado ele absorve aqueles profissionais competentes, independente do gênero, né? Mas a gente sabe da importância que a mulher tem na nossa sociedade, também nas nossas empresas e na nossa profissão também. Você acompanha a partir de agora a palestra completa. Boa noite a todos. Vamos tomar nossos lugares, vamos dar início aos trabalhos. Bem-vindos ao 6º encontro de administradores da região Serrana 2. O INCAD é promovido pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro em diversas cidades do interior do estado e também na capital, com o objetivo de promover o encontro dos profissionais e empresas que atuam na área da administração, para o momento de troca de experiências e conhecimento. Além dos INCADs, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro leva informações sobre os principais temas da administração,
aos estudantes profissionais através dos encontros acadêmicos realizados nas faculdades de administração e de tecnologia na área de gestão. Convidamos a todos para visitarem o nosso site www.cra-rj.org.br e para conhecerem a nossa web rádio e a TV do CRA. E também assistir o programa Administração em Debate, uma produção do Conselho, que é transmitido todos os sábados às 7h45 na Band. Dando início ao nosso encontro, vamos compor assim a mesa que irá presidir os trabalhos dessa noite. Primeiramente, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O administrador Rodolfo Peixoto Mader Gonçalves, representante da Casa do Administrador, Região Serrana 2, com sede em Teresópolis. O administrador Jucimar André Sequim, representante substituto da Casa do Administrador de Teresópolis e coordenador do curso de Administração e do curso de Ciências Contábeis da Unifeso. A administradora Michele Iatti, diretora de Planejamento do Unifeso. E a administradora Marta Almeida, coordenadora de interiorização do CRA-RJ. Convidamos a todos para ficarmos de pé e ouvirmos o hino nacional. Alô, alô. Ok. Dando prosseguimentos, duas informaçõezinhas. Uma, a gente gostaria de solicitar que os celulares fossem colocados no Vibracal. E segundo, queríamos informar, todos vocês receberam um aparelhinho. Esse aparelhinho será utilizado numa atividade do nosso presidente, Wagner Siqueira, e ele deverá ser devolvido ao sair. Ele contém um chip localizador. Então a gente precisa acompanhar isso aí, a gente vai saber onde é que ele está. Então a gente quer e precisamos que ele seja devolvido para outras atividades. Dando prosseguimento, gostaríamos de convidar o Rodolfo Peixoto, nosso representante em Teresópolis, para suas palavras de boa-vinda. O microfone está na sua frente aí, Rodolfo. Liga. Acho que está desligado, está não? Agora está. Senhoras e senhores aqui presentes, o meu mais apertado e caloroso nessa noite chuvosa, boa noite. Na nossa mesa, gostaria de cumprimentar, entre outras, a nossa querida coordenadora de interiorização, Marta de Almeida, que na verdade é uma pessoa que conduz esse movimento, essa atividade aqui no interior do Estado, patrocinada pelo Conselho Regional de Administração. Também gostaria de cumprimentar a nossa querida diretora da área de planejamento, Michele, a administradora Michele, e
na verdade, parabenizá-la por ter recebido, neste ano de 2014, mercê da sua atuação, brilhante atuação e trajetória dentro da área de administração, o troféu da Prefeitura de Administradora do Ano. E isso aí vem só mostrar que o elemento feminino também, ele se destaca quando devidamente formado e com condições de atuar na área da administração. Parabéns, viu, Michele? A FESO realmente está com um elenco exemplar. Inclusive, porque agora gostaria de cumprimentar o nosso querido companheiro de muitos anos, professor Jucimar André Sequim, que é prata da casa. Gente, ele esteve aí sentado com vocês e também, durante muitos anos, como estudante, como professor, e hoje dirige como coordenador os trabalhos do nosso curso de administração do Unifeso. Professor Sequim, meus parabéns, e isso nos deixa muito orgulhosos, principalmente aqueles que foram seus colegas e seguiram e acompanharam toda essa trajetória também de muito esforço e muita dedicação a esta instituição de ensino. E, finalmente, gostaria de dizer duas palavras sobre o meu grande amigo, em primeiro lugar, um amigo, depois colega e, finalmente, também um lutador pela causa da administração, o nosso querido presidente do Conselho Regional de Administração, administrador Wagner Siqueira. Por favor, uma salva de palmas para ele. Teremos a oportunidade de ouvir a sua palavra, seus comentários, os seus conceitos e, principalmente, aprender com as suas orientações sobre a nossa atualidade na área da administração. Meus queridos, o que vem a ser o Conselho Regional de Administração na vida de vocês? Esta é a pergunta que cada um deve se fazer. Há 30 anos atrás, neste mesmo auditório, nosso presidente atual e presidente então, Wagner Siqueira, lançava uma semente aqui no interior do estado que frutificou e hoje abrange regionais em todos os setores do estado do Rio de Janeiro. A interiorização do apoio e da orientação aos administradores. Até então, somente no Rio de Janeiro era possível encontrar atendimento, era possível encontrar colocações, era possível encontrar as pessoas que nos davam orientação sobre como nos conduzir dentro da profissão. A partir daquele momento, e juntamente com a saudosa Gilda Nunes, sua companheira, vieram a Teresópolis e fundaram a primeira delegacia do Conselho Regional de Administração no interior do estado. Desde então, mais 10 delegacias foram criadas em outras regiões do estado, dando um atendimento completo, uma orientação plena àqueles que, ao se inscreverem, participaram, então, a partir de então, como profissionais habilitados da atuação na sua profissão de administrador. Não pensem que foi uma tarefa fácil, muito pelo contrário. Essa interiorização que hoje tão bem
é coordenada pela nossa querida Marta Almeida, ela no início teve uma série de dificuldades, mas com a vontade política de atender ao maior número de administradores, para que eles não se sentissem isolados no interior do Estado, para que eles pudessem ter orgulho da profissão que exercem. As nossas delegacias, que hoje nós chamamos de casas do administrador, começaram a brotar e a dar a esses administradores um norte, dar a esses administradores uma orientação e um conceito dentro da sua profissão. Como vocês sabem, a nossa lei regulamentadora da profissão, ela prevê esse sistema, Conselho Federal e conselhos regionais em cada estado. E é através do seu código de ética que nós, administradores, com o conhecimento que obtivemos dentro dos nossos cursos de administração, como esses aqui, do Unifeso, o qual, inclusive, o professor Josimar Sequim acaba de me dizer, dar uma boa notícia da sua qualificação, cada dia incrementando mais o que nós podemos dar a vocês. Este é realmente o conhecimento que vocês vão utilizar na profissão, porém, com a habilitação junto ao Conselho Regional de Administração. Um palito de fósforo pode ser quebrado num piscar de olhos. 10 palitos, 20 palitos juntos, você já não pode fazer a mesma coisa. Essa força, essa valorização da nossa profissão, ela vem do fato de que nós somos unidos, que nós estamos ao abrigo de uma lei maior, uma regulamentação daquilo que nós fazemos. Nós temos consciência do que podemos fazer, mas temos consciência também do balizamento que essa lei nos traz. Portanto, hoje à noite, nós estamos aqui para mais uma vez celebrar essa união, essa troca de informações, esse câmbio de conhecimentos que todos nós queremos. Muito obrigado pela presença e vamos ouvir nosso principal convidado, presidente Wagner Siqueira. Muito obrigado. Ok. Vamos agora ouvir as palavras da administradora Michele Iatti, diretora de planejamento do Unifeso, as palavras de boas-vindas. Boa noite a todos. Em nome da nossa instituição, eu gostaria de dar as boas-vindas. Ressaltar o quanto é importante estarmos reunidos hoje. Esse é um espaço que a gente precisa realmente valorizar. É um espaço onde a gente pode repensar nossas práticas profissionais, repensar o nosso papel enquanto administradores na nossa sociedade, nas nossas instituições. Alguns já estão formados, outros estão em processo de formação. E a gente também precisa refletir sobre a nossa responsabilidade na valorização realmente da nossa profissão. No momento que a gente pega o nosso registro de estar exercendo a nossa profissão com ética, com competência, e eu acho que é através dessa prática que a gente vai conseguir cada vez mais valorizar a nossa profissão. Então, nós temos essa responsabilidade. E a gente precisa de espaços como esses para refletir exatamente as nossas práticas e a nossa formação. Que possamos ter um bom encontro. O dia e a noite está chuvosa, mas que a gente saiamos todos daqui molhados, mas de conhecimento. Muito bem-vindos e bom encontro a todos.
Ok. Vamos ouvir agora as palavras do nosso administrador, Jucimar André Sequim. Ilustre presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, professor administrador Wagner Siqueira. Caro professor administrador Rodolfo Peixoto Mader Gonçalves, representante da Casa do Administrador da Região Serrana 2, nosso ex-aluno, ex-coordenador de cursos, colega de graduação e amigo de longa data. Minha gerente de interiorização, a administradora Marta Almeida. Demais membros, autoridades presentes, colegas professores, estudantes de administração e de ciências contábeis do Unifeso e de outras instituições. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que, mais uma vez, recebemos um encontro de administração, o nosso ENCAD, aqui no Unifeso. Esse tradicional evento promovido pelo CRA constitui um daqueles momentos de encontro de estudantes, professores e profissionais de administração para uma troca de ideias, sempre sobre um tema relevante, integrando a reflexão acadêmica, os dinamismos do mercado e as questões de nossa sociedade. Para esse encontro, aspectos humanos na empresa será o nosso tema. Teremos o privilégio de ouvir um profundo conhecedor, o professor administrador Wagner Siqueira, que dispensa maiores apresentações e cuja presença nesta casa, mais uma vez, é sempre bem-vinda. Desejo que tenhamos uma excelente noite e aproveitemos dela muito daqueles conhecimentos que nos serão passados. Muito obrigado a todos. Para as palavras de boas-vindas, o nosso presidente Wagner Siqueira. Muito boa noite a todos. Queria cumprimentar toda a mesa já devidamente nominada, mas especialmente a administradora, a professora Michele, nossa anfitriã, aos colegas administradores aqui da região, aos profissionais, professores e também aos alunos. As palavras do Sequim, da Michele e do Rodolfo me fazem pensar de fazer um discurso de 1h30, 2 horas talvez, mas como a gente vai ter a responsabilidade da palestra, vou reduzir isso a muito pouquinhos minutos, para não cansá-los demais. Mas, em verdade, a universidade, a faculdade, a instituição de ensino, ela confere ao profissional que se gradua o título, no caso de administração, em bacharel em ciências administrativas, para os colegas de contabilidade, em bacharel em ciências contábeis. O que configura o título de administrador, contador, é o registro no conselho. Portanto, quando um colega não se registra no seu conselho profissional, ele está incorporando o processo de desagregação que possa estar subsistindo no seio da profissão. Portanto, o registro no conselho é um ato de consciência profissional, né? Administrador, administradora, você o será quando você se forma e se registra no conselho. A luta da profissão se faz em todos os cantos. A afirmação da profissão se faz a todos os momentos. No posto de trabalho, no anonimato, em que aquele colega está produzindo, reagindo, resistindo, tentando impor racionalidade ao processo gerencial. Portanto, é o conselho, é a entidade de classe que confere o manto do anonimato na luta coletiva. Isso não é um ato de salvacionismo, isso não é um ato de sebastianismo, de salvador da pátria, mas é um ato da consciência coletiva. E quanto mais conscientes estivermos coletivamente, como disse Rodolfo muito bem, enquanto formos apenas um fósforo, teremos apenas um. Se formos muitos, vamos ficar muito fortes. Então, essa luta coletiva, essa consciência coletiva é que transforma a nossa profissão efetivamente
cumprindo o grande responsabilidade, como lembrava Michele, o papel social, 49 anos de regulamentação profissional, nós vivemos uma opção de destino, vai continuar enquanto estamos ou vamos efetivamente contribuir para que o processo de desenvolvimento do país evolua e cresça. Já se disse, é um lugar comum, que não há país subdesenvolvido, né? Peter Drucker, há país subadministrado. O Brasil é muito atrasado ainda em muitos aspectos, por aspectos absolutamente de subgerência, de subadministração. Esse é o nosso papel. Quando um colega que se forma não se registra, ele incorpora o processo de desagregação no seio da profissão. Quando um estudante, podendo se registrar no Conselho hoje, como estudante, sem nenhum custo, e ter acesso direto a todas as facilidades que o Conselho oferece, e olha que são muitos, e temos orgulho de dizer isso, em termos de Conselho, né? Ele também está incorporando o processo de desagregação se ele não é sócio do Conselho. Então, seja sócio do Conselho, você, estudante. Vai receber a carteirinha, mas muito mais do que isso. Você estará comprovando o seu ato de um estudante com consciência profissional. Amanhã é só trocar a carteirinha de estudante para profissional, né? Sistema de autoatendimento, universidade corporativa, a biblioteca virtual, às vezes aquele bom artigo, bom livro, as palestras. Esta palestra aqui está sendo gravada daqui a eles dizem que é 2 semanas. A gente finge que acredita. Daqui a 2 semanas, né, Luciana? Vai estar no site do Conselho, na nossa TV. Se quiser vê-la de novo, verá. Se não agradou, não verá de novo. Mas tem outras palestras lá. Tem 300 palestras lá, né? Palestras de todo tipo, de outros encados que já realizamos aqui. Enfim, a universidade corporativa, com cerca de 200 cursos gratuitos. Aquela atividade acadêmica complementar que você, estudante, precisa e que talvez não esteja cumprindo, você talvez possa fazer nos cursos gratuitos lá no CRA. Bons cursos, uns pelas web aula, outros pela DETECOM. Nós estamos desenvolvendo a nossa plataforma também, não para competir ou complementar a atividade das instituições de ensino, mas para atender às demandas específicas da nossa profissão no seu posto de trabalho. Portanto, encerrando aqui para poder falar, né, em relação... E mais do que falar, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer em relação ao nosso tema. Eu gostaria de dizer que é sempre com muita emoção, Rodolfo, que você me lembra esse passado que não passa, porque esse passado é presente, né? O passado é presente, quer dizer, é o que fica do que passou. Nesse sentido, essa lembrança da primeira delegacia do Conselho no interior, que era um ato ainda de pioneirismo, de um processo ainda muito primitivo. Eu estava na primeira vez presidente, voltei, não fiquei 30 anos na presidência do Conselho, não se assustem, mas estava na presidência da época e o Rodolfo recorda que foi o primeiro e durante muito tempo a única delegacia existindo no interior, porque se perdeu essa perspectiva de que a fusão do Estado do Rio de Janeiro se faz com ações conjuntas da cidade, da capital, mas principalmente com o interior, forte, dinâmico, atuante, e o Estado vai se equilibrando em todas as suas pontas. Por isso, acho que esse trabalho realizado pela interiorização, tão bem lembrado por você, faz com que a gente tenha uma colega aqui, a Michele, né, administradora do ano aqui, cumprimentada e condecorada pela Prefeitura. Certamente, né, isso é produto da afirmação da administradora na construção e na reforma, na mudança, na modernização, na transformação das organizações brasileiras. Muito obrigado. Ok. Agradecendo a todos que compuseram a mesa na abertura desse trabalho, solicitamos que ela seja desfeita. Vamos sentar no auditório para nos deliciarmos com a palestra Aspectos Humanos na Empresa, que será apresentada pelo nosso presidente, Wagner Cicreiro. Boa palestra para todos. Bem, vocês receberam um livrinho na entrada desse aqui, tá certo? Esse livrinho tem 2 questionários, questionário A e questionário B. Alguns já devem ter respondido, os outros não.
vamos fazer todos presentes. Ao invés de eu começar falando, eu quero ouvir um pouco de vocês, certamente. Estamos falando aqui de aspectos humanos da empresa, certamente estamos falando de concepções sobre o comportamento humano no mundo das organizações, né? O comportamento é determinado certamente pelos conceitos, pelas teorias que temos. Vamos começar, mas para começar, vocês estão com todos, acho que a maioria ou todos receberam, é realmente preciso, todos receberam esse equipamento aqui de votação. Vamos fazer uma pequena votação. O Rodolfo logo percebeu que a gente usa mais, Rodolfo, é sempre para avaliação das turmas, etc., das aulas, das palestras lá no conselho. Mas a gente vai usar aqui no nosso questionário. Vocês vão fazer um exemplo para a gente poder treinar, para poder responder o questionário. A pergunta mais difícil, essa é de alta indagação intelectual. Vamos lá ver. Por que os ursos brancos não comem os pinguins? Os ursos brancos, por que eles não comem os pinguins? Primeira pergunta, a coloração dos pinguins confunde os ursos brancos. Essa é uma alternativa. Essa é difícil, hein? Segundo, os pinguins cheiram mal, são fedorentos. Tão bonitinhos, mas fedorentos, né? Terceiro, os pinguins não se encontram. Quarto, os pinguins são ótimos nadadores. O ursão pesadão vai pegar ele, o pinguim se manda. E o quinto, os ursos brancos só comem peixe. Eles são, né? Gostam de um peixinho, não gostam de carne de pinguim. Quem acha que é a 1, tá certo? Vota e vai ficar piscando no 1, 2, 3, 4, 5, né? Vocês votam. E quando ficar piscando, você aperta OK. Quando parar de piscar é porque o voto foi computado. E vamos dar o resultado do que a gente acha aqui. Tá bem? Em votação. Vou votar também, hein? Brincadeira. Eu já sei a resposta. Vou colar. Essa é autoindagação intelectual. Não tem nenhum estudante aqui de biologia, não. Senão ia dizer, né? Pinguim cheira mal, não? O pinguim não se encontra, os pinguins são ótimos nadadores. Os pinguins se confundem com o urso branco. Os ursos só comem peixe. Hein? Os ursos brancos adoram peixe, só comem peixe de tanto que eles adoram. 102 já votaram, hein? 104. Quantos foram? Tem gente aí pensando ainda, hein? Quando para de piscar é que computou o voto. Se você estiver piscando e você quiser mudar, você aperta em seco e corrige e vota de novo. Mas depois que votou, já era. Entrou na urna, não sai mais. Ok? Tem gente em dúvida, hein? Tem quantos de... Não, 148 está comigo aqui, tem um. Falta ainda um 20 aí, ó. A gente pode, para ganhar tempo, considerar a média aqui válida? Então vamos lá, toca para frente. Quem pensou muito, ficamos em 123. Vamos ver o que deu. 9% acha que os ursos brancos se confundem, né, com a coloração dos pinguins, confunde os ursos brancos. Perfeito. Os outros acham que os pinguins cheiram mal. Pô, o pessoal gosta dos pinguins, não cheira mal não, mas ninguém achou, hein? Não cheira não? Tá bem. Estão tomando banho o tempo todo, ele diz, né? Os pinguins não se encontram, 16%. Os pinguins são ótimos nadadores, 17%. Os ursos brancos só comem peixe, 58%. Então é o certo. Gente, o certo é o 3. Os pinguins não se encontram com os ursos brancos, porque os pinguins são do Polo Sul, os ursos brancos são do Polo Norte. O pior é que outro dia tinha uma turma, professora, com a opção de biólogos, os caras erraram. Para você ficar mais pro meio, que lá dá pro microfone. Tá bom. Hein? Então vocês não ficam envergonhados, não? Porque, olha,
Uma turma de biólogos, porque foi o dia deles anteontem, dos biólogos. Erraram, hein? Teve... Mas vamos agora ao que interessa. No primeiro questionário, vocês vão receber ao final, ou aqueles que saírem antes, não é isso, Marta? Eles vão receber um texto da palestra. Quem quiser copiar, pode copiar o que quiser. Quem não quiser, tem todas essas transparências que vamos apresentar no site do Conselho, no local próprio lá, mas vocês vão receber na saída um outro texto. É dessa cor também? Hein, Marta? É verdinho? É outra coisa. Vão receber um outro folheto, que é um folheto escrito, tá certo? Sobre o que nós vamos falar aqui. Vocês poderão ler, tá bem? Tá claro? Então deixem de pegar, não deixem de pegar o texto na saída. Concepções sobre o comportamento humano das organizações, instruções. Estes exercícios, nós somos muitos aqui. O ideal é que a gente fizesse trabalho de grupo, ia sair certamente uma boa briga. Nós estamos falando com turmas, né? Com uma turma muito parecida, mesmo nível educacional, basicamente o mesmo nível social, das mesmas cidades próximas ou da mesma cidade. Então, nós temos muita proximidade. Estes exercícios proporcionam uma avaliação de suas, que são certas, são as suas. Não é igual a questão do pinguim, não, né? São concepções sobre a natureza do homem na situação trabalho. Não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhuma dica, como foi o outro. Isso aqui agora a gente quer saber a sua opinião mesmo. Certamente elas são fundamentais para a sua situação gerencial. O que você pensa é o que você se comporta, claro. Possivelmente você concordará integralmente com algumas das afirmativas, discordará de outras e ficará em dúvidas em outras tantas. Não há respostas corretas, a não ser aquelas em que você individualmente e depois em equipe tiver concordado. Não há resposta correta, a não ser a sua resposta, que é a correta para você. Não tem resposta, não vou dar aqui o certo e errado, como a gente fez com o pinguim. O grau atribuído a cada proposição deverá se basear na sua apreciação como um todo. Leia a frase toda, não a segmente, né? Assim, pense sobre, e não pense sobre cada parte separadamente. Pense na ideia como um todo, e você então vai fazer a parte individual. E vamos fazer só a parte individual aqui. Trabalhando individualmente, cada um de vocês deverá indicar a sua preferência para cada uma das proposições constantes no conjunto A, concepções sobre o comportamento humano. Não correlacione cada proposição com as demais. Analise-as de per si. Responda a primeira. Quando for para a segunda, não fique pensando no que você respondeu na primeira. Responda a segunda sozinha também. O tempo destinado a gente vai fazer junto, tá bem? Então vamos lá. Não vai ter trabalho em equipe, não vai ter trabalho... E depois a gente vai fazer a parte do trabalho individual do questionário 2. Vamos lá. O homem, diz a frase, está lá e está aí com vocês também. Anotem as suas respostas para vocês guardarem. Depois, no exercício em sala de aula, com o professor, ou se você quiser refletir um pouco mais, quando ler o texto que nós vamos deixar com vocês, com mais calma, vocês poderão comparar as respostas que você deram com o que está escrito no livro do texto. Se eu tiver sucesso, eu vou conseguir, nessa palestra aqui hoje, fazer com que vocês leiam os livros que se baseiam essas teorias. Tá certo? Que é a minha expectativa. A gente já vai falar quais, já vamos falar por quê. Essa é a prova do meu sucesso. Se você depois for ler o livro diretamente, não só o meu texto, que eu vou deixar com vocês, tá bem? O homem, claro, em geral, né? O homem, de modo geral, é passivo e reluta em aceitar responsabilidades, porém é exigente no receber e busca tirar proveito de tudo que dá. Se você discorda, é 1. Se você concorda inteiramente, é 5. Você tem uma gradação de 1 a 5. Quanto mais caminha para 5, mais você concorda. Quanto mais caminha para 1, mais você discorda. Vamos lá? É muito fácil isso. Rapidinho, vamos lá. Vamos lá, gente. Não deixa ficar piscando não, hein? Chegando a 120, a gente faz para a média. Então vamos para a segunda, hein?
Deixa chegar a 120, vamos ver. Não fechou, 119. Vamos, já tem gente votando na 3, assim que eu gosto. Olha que beleza aí, ó. Não, ainda não tem não. 3. Não é 3? 2, desculpe. Eu estou com tanta pressa que eu estou querendo acabar, né? Saber a opinião de vocês dois. A criatividade e a iniciativa não são o forte da maioria das pessoas. Assim, elas devem ser frequentemente induzidas a realizar os objetivos organizacionais. Que coisa fácil. Não é fácil? Essas perguntas de alta complexidade estão sendo muito fáceis aqui. Também essa é uma universidade, uma faculdade triplo coroada, né? 3 estrelas, né? Não foi isso? Então. Eu já estou anunciando antes dele que vocês são 3 estrelas. Não é brincadeira, não. Isso é tríplice coroado, né? Chegou, então. Vamos fazer a média, porque deixa passar um pouquinho, só para ver. 122, um pouquinho mais. Não parou. 125, pode fechar. Encerrada a votação, vamos para outro. A gente vai dar as respostas de todas. 3. As pessoas não gostam de trabalhar. Quando podem, evitam o trabalho, ou só trabalham porque precisam subsistir. Algumas vezes, o desagrado pelo trabalho é tão forte que nem as recompensas monetárias bastam para vencer a indolência. Encerrada a votação, vamos para frente. 4. Para que a chefia consiga obter um desejável índice de produtividade, é necessário haver um controle direto na execução das tarefas dos subordinados. A maior parte das pessoas precisa ser dirigida no que fazer. Muito bem, vamos encerrar a votação. Encerrada. 5. O ser humano, para produzir mais e melhor, deve ter como incentivo mais importante o atendimento do seu desejo de manter um nível decente de vida e o recebimento de um justo salário pela contribuição dada. Se eu discordo 1, se eu concordo 5, a variação em votação. Já tem 9. Então, fechado, encerrada. 6. Deve-se dar ao empregado um treinamento contínuo que atenda às necessidades da eficácia organizacional. Há que preponderar o interesse do trabalho, pois o homem deve se ajustar às funções para as quais foi designado. Ok, encerrada, né? Agora 8. 8 e última desse primeiro questionário. Teria aqui um bom debate sobre isso, mas vamos continuar. A visão inovadora é um privilégio de uma minoria de pessoas. A maioria resiste às mudanças e tem que ser empurrada para sair das práticas habituais e da rotina. Muito bem, encerrada a votação, vamos lá. Não entra na segunda não, tu vai dar a resposta? Pode fazer? Só está processando o resultado. Sabe que esse negócio de máquina é uma complicação, né? Vamos ver o que eles vão arrumar ali. Eu estou inventando uma história nova ali hoje com eles. Também não é... Vamos ver se eles... né? Fazendo um teste, hein? Eu quero só saber um pouco da opinião de vocês disso. Todos vão saber tudo sobre ela. Como é que se situam na questão da percepção. Então, não deixem de pegar o livrinho na saída, não deixem de ler o livro do autor depois, né? Chegou a resposta. Vamos lá, a primeira, 3,6. Portanto, você tem média, você não tem, nesse você não botou as respostas de 1 a 5 não, né? Tem alguém que gostaria de defender neste ponto 3,5 caminhando para concordar, tá certo? Não chega a ser uma concordância, 3,5 para 4. Quem gostaria de defender esta posição, dar algum argumento para a posição, o homem de modo geral é passivo, quem gostaria em relação a isso? Alguém gostaria de falar? Não? Ninguém? Todo mundo nem contra nem a favor? 3,6 tendendo a concordar, né? Caminhando, não é uma concordância, mas vamos para o segundo. A criatividade e a iniciativa não são o forte da maioria das pessoas. Ou é tendência ou ficar em cima do muro, né? Está todo mundo 3,5, 2,5 que seria em cima do muro de 5. Então está mais para a tendência.
Não é o forte da maioria das pessoas. Alguém gostaria de colocar por quê ou por que não é verdade isso? Está certo ou está errado isso? Você não pode generalizar. Vocês gostariam de dizer por quê? Não? Vamos para frente. As pessoas não gostam de trabalhar. Podem evitar o trabalho e só trabalham porque precisam subsistir. Também uma tendência de confirmação desta afirmativa, né? Ele está dizendo, professor, que só é verdade no século passado. Olha que eu vou pegar essa frase, que é uma frase muito pertinente. Isso vale para o homem do século passado, século XIX ou século XX? Século XX. Não vale mais para o homem do século XXI. Será? Vamos ver o que os autores dizem sobre isso, né? Próxima. Para que a chefia consiga obter um índice de desempenho, né, de produtividade, é necessário ver um bom controle. Vocês estão controlaram mais, né? Marcar o time, tem que marcar sob pressão 90%, 90 minutos do jogo, né? É isso? Quem gostaria de defender? O contrário. A favor, contra? Nem pelo contrário, em cima do muro. A maioria silenciosa. Vamos para a próxima. 4.3, aí já está praticamente concordância, né? Isso aí não tem mais dúvida, é concordância quase que radical. 4.3, o ser humano para produzir mais e melhor, mais importante é o seu desejo de manter um nível decente de vida. É isso mesmo, gente? É isso? Essa estamos firmes. Será? Eu não estou afirmando o contrário, eu só estou perguntando se será. Há controvérsia ou não há? Vamos lá, próxima. 4.4. Deve-se dar ao empregado um treinamento contínuo que atenda às necessidades de eficácia. E deve preponderar o interesse do trabalho. Ok? 4.4 é concordância também. Praticamente 5, né? Próxima. 7. A média da resposta. Aí essa já foi para baixo, tendendo para discordância, né? Nessa aí. O homem na situação trabalha, procura utilizar o mínimo indispensável de suas, prefere desviar seus dotes para assuntos que desgastam, atividade de lazer. Tá bem, não concordamos, então tá bem. Quem quer defender o contrário? Próxima. A visão inovadora é um privilégio de uma minoria de pessoas. 4. É isso mesmo? É isso mesmo? No homem do século XXI, como o professor Rodolfo falou, 4, concordância, porque a tendência não é 5, mas é tendendo para lá. Próxima. 8, também 4. Ah, parou na 8, claro. Nós vamos falar o que quer dizer esse primeiro questionário, mas a gente vai fazer agora o segundo. Eu não vou influir nada, vocês não quiseram falar muito, mas pensaram. E responderam. A resposta de vocês, todas são corretas, porque são as suas respostas. Mas vamos ao segundo questionário, e depois vamos discutir sobre isso. Me dê um tempo agora de a gente falar, né, bastante sobre isso, sobre o primeiro, sobre o segundo questionário, tá bem? As pessoas geralmente são ativas e capazes, gostam de assumir a iniciativa das tarefas, aceitam desafios, e canalizam esforços para alcançar seus objetivos. As organizações tendem a desfigurar essas características do ser humano. Em votação, já votaram 4. Vamos lá, porque nós estamos tratando de umas questões, vocês estão no bojo de umas mais controversas questões que perambulam a área de administração e não resolvidos. De cada 10 livros de teoria geral da administração publicada no Brasil, 11 estão errados. 11. Bom, tá bem, para não dizer que é 11, 9. Deve ter um lá que está certo. Eles ensinam errado o que nós vamos tratar aqui. No curso de mestrado, no curso de graduação, no curso de pós-doutorado. Ensinam errados. Se vocês lerem os livros que a gente vai indicar agora, vocês vão saber mais do que não os colegas da Unifesp, evidentemente, nós estamos falando de exceção, evidentemente, né?
Mas estou falando dos livros, esses caras que publicam teoria geral da administração, os mais consagrados. Vamos ver isso, hein? Estou colocando aqui um desafio intelectual difícil e duro, e digo isso na maior cara de pau. Estão errados. Isso é que é o pior. Ensinam errado, porque repetem os livros de teoria geral da administração que estão errados, porque não entenderam o que o autor disse. Ou melhor, muitos nem leram o que o autor disse. E escreveram um livro sobre isso. Muito bem, encerrada a votação 2, vocês estão tratando do mais crucial questão de gestão das organizações, liderança de pessoas, de aspectos humanos da empresa. Teoria geral da administração, que você, aluno, não gosta, mas que aprenda a gostar. Porque se você aprender teoria geral da administração, você vai dar nó em pingo d'água. Nós estamos falando aqui sobre teoria. Parece, né? Não parece, né? Sua teoria. A sua teoria. Estamos falando de teoria. É o que você pensa. Nada mais prático do que uma boa teoria. Ao contrário, vocês não querem teoria? A teoria que é prática. Aliás, a prática advém e decorre da teoria. Vamos continuar. 2. O trabalho pode ser naturalmente agradável ao homem, se houver um interrelacionamento genuíno entre as aspirações pessoais e organizacionais. Também, quando eu falei, já tinha 72 respostas. 3. O homem... Ferrou? Ferrou. O homem... Não, é possível o ser humano aprender a aumentar a sua gama de responsabilidades. A recusa em assumi-los, a ausência de ambição e a ênfase na segurança geralmente são resultados de experiências vivenciadas. Não são características inerentes à natureza do homem. Muito bem, encerrada a votação. 4. Né? Pode haver empenho efetivo na execução do trabalho se as pessoas conseguem uma significativa satisfação de suas necessidades de afirmação pessoal, prestígio e autorrealização profissional. 5. Fechou? O homem é capaz de se autodirigir e se autocontrolar quando há um comprometimento legítimo na fixação de metas e no alcance dos objetivos da organização. 1 a 5. Concordamos ou não concordamos? Esse negócio de dizer que teoria na prática é diferente é uma conversa fiada. A teoria é reflexo, a prática é reflexo da teoria. Nada mais prático, vamos gravar, hein? Nada mais prático do que uma boa teoria. O problema é que a gente tem teorias ruins. Pontinho, encerrada a votação. Vamos para frente. 6. As pessoas tendem a utilizar a imaginação, o talento e a criatividade na solução de problemas organizacionais, quando compreendem e estão satisfeitas com o trabalho que executam. As pessoas, quando compreendem e estão satisfeitas com o trabalho que executam, tendem a utilizar a imaginação, o talento e a criatividade. Sim ou não? 5 ou 1? Qual é a variação? Fechou a votação, vamos para o 7. Existe uma potencialidade intelectual inerente ao ser humano, mas que, infelizmente, se utiliza de forma parcial por inadequações oriundas das práticas organizacionais. Encerrada a votação, vamos para a 8ª e última, senão eu vou ficar enrolando vocês, só vocês falando aí, através da maquininha. 8. A maioria das pessoas gostaria de poder aprimorar seus conhecimentos e habilidades. O homem busca se aperfeiçoar, reformular maus hábitos e formar novas atitudes. 1 a 5. Encerrada a votação, vamos lá. 102, quando ele computa o resultado, vamos falar sobre isso. Claro que não foi o autor que fez essas perguntas, eu fiz algumas adaptações dessas questões, mas nós estamos tratando aqui, basicamente, né, de 2 eixos de concepções sobre o comportamento humano nas organizações. Está pronto aí o resultado? Então vamos dar o resultado.
Discordância na primeira, 2,8, mas 2,5 seria a média, está no meio do caminho, tá certo? Então, as pessoas geralmente são ativas e capazes. Que pessoas, hein, gente? Quando eu penso isso, eu penso em mim ou eu penso naquela plebe rude e ignara? Quando eu fico no meio do caminho. Eu sou motivado, ativo, inteligente, capaz, mas a galera aí, não. Eu, professor, sou genial, sou inteligente, sou comprometido, mas esses alunos aí, ó, será que eu separo o mundo e por isso eu fico no meio do caminho? Nem concordo, nem discordo. Vamos pensar sobre isso? 2. Agora eu concordo também. Eu concordei também no outro. O trabalho pode ser naturalmente agradável para o homem, se houver um interesse genuíno, um relacionamento genuíno, né? 4,1. A dúvida que eu insisto aqui é que a gente pense. A natureza do homem é permanente e universal. Queria contrapor aqui o professor Rodolfo. Essa é uma questão básica. O ser humano é produto do seu ambiente, claro, do meio em que ele é criado. Mas enquanto natureza, nós estamos falando da natureza do homem. O romano, o grego, o asteca, o maia, o branco, o negro, o verde, o amarelo, o azul, eles são iguais, como ser humano. Isso é preciso que a gente tenha clareza. As culturas, ele tem razão, o professor Rodolfo, as culturas, os ambientes organizacionais forjam ou deformam, modulam ou deformam, ou destroem essas características humanas. Mas o ser humano, quer dizer, o servente, humilde, o operário de uma linha de montagem fazendo os trabalhos repetitivos, é como ser humano exatamente igual ao ser humano genial, cientista nuclear, pesquisador de alta indagação intelectual. Ambos querem crescer, progredir, ou eles são diferentes? Quando eu começo a dividir o mundo, eu estou cometendo uma questão grave que na formulação vai ser tratada aqui. Portanto, a cultura, o homem é produto de sua cultura, mas enquanto natureza, ele é o mesmo. Sim, nós estamos ficando, então, que nós temos que mudar é a cultura. Próxima. Concordância 3,4, caminhando para a concordância também. O homem precisa aprender a aumentar a sua gama de responsabilidade. Próxima. 4,4, quase 5, né? Se as pessoas estiverem engajadas, né, naquilo que fazem. Próxima. 3,9, também quase 4, concordância. Basicamente, a gente concordou com o primeiro questionário e com o segundo. Máxima. 4,3, de novo, também a concordância. 7. 3,3, também. Tivemos uma pergunta só que nós não concordamos, que deu 2,8. Próxima. Você tem as suas respostas. Vocês vão ficar com essas médias. Vocês depois comparam as suas médias, os seus resultados, com as médias deste grupo, né? 3,8. Próxima. Acabou. E nós vamos tratar desse assunto agora bem, 1 hora com o tempo. Termino 9h30, aonde estiver, para não atrapalhar a vida de vocês. Mas preciso de 1 hora aqui com vocês. Uma hipótese que a gente pode formular ao ver essa resposta, que quando a gente pensa, a gente responde o primeiro questionário, eu não estou dizendo que tenha acontecido isso, estou dizendo que pode ter acontecido, é a gente pensar nos outros. Quando a gente pensa em responder o segundo, a gente sem querer pensa em nós mesmos. E aí, até o segundo questionário fica mais fácil. Mas aí a minha pergunta para vocês, será que as pessoas são diferentes? A plebe rude é diferente do genial cientista? Essa é a hipótese que perpassa o conjunto das organizações. Quando os progressos da psicologia social revelaram, né, que a forma como eu percebo é fonte limite do comportamento humano, surgiram infindáveis repercussões para a ação administrativa.
A maneira como eu fotografo determinada realidade determina a maneira como eu me comporto. A maneira como eu vejo determinado fenômeno determina a maneira como eu ajo ou reajo. Então, o comportamento que está aqui, desculpe aqui o foguete que está torto, que ele devia estar em pé, ele está deitado, é a parte do iceberg fora d'água, é o efeito. Está escrito efeito, bem branquinho aqui. É o efeito de formulações muito mais profundas das personalidades das pessoas e das personalidades das organizações, que nada mais são do que conjuntos de pessoas interagindo. Se eu quero mudar um hábito, um comportamento, um procedimento, uma rotina na empresa, é preciso que eu entenda quais são as percepções que determinam esse comportamento, porque senão eu fico só no comportamento, só na rotina, só no processo. E nas organizações, quando eu faço isso, tudo volta a Dante como no quartel de Abrantes, quando aquele que está policiando aquela mudança saiu de cena. As mudanças não se institucionalizam, não tem sustentabilidade. O mundo das percepções, vou repetir, condiciona a maneira como eu me comporto. Sentir, agir. A maneira que eu sinto determina a maneira como eu ajo. Se eu quero mudar a maneira como eu ajo, eu tenho que mudar a maneira como eu sinto. Só que aqui nós temos uma faculdade de Direito. Se coloca muito em dúvida testemunho ocular, aquele testemunha do fato, porque ele viu quem conta um ponto, aumenta um ponto, não é isso? Cada um que verifica e olha e entende diferente. O mesmo fato, o mesmo fenômeno é percebido por 2, 3 pessoas de maneira inteiramente distinta. Há exercícios da gente contar uma história que a gente vai aumentando ou diminuindo essa história em diferentes circunstâncias, porque as percepções que eu faço é diferente das percepções do professor Sequim, de você, do mesmo fato que nós vimos, por causa das nossas histórias, por causa de que, vamos voltar aqui para dentro, para quem gosta de fotografia e máquina antiga, a máquina fotográfica, a câmera escura da máquina fotográfica, que são as nossas concepções, que para efeito didático, eu estou dividindo aqui para vocês em 3 grandes dimensões. Eu quero dizer o seguinte, que a câmera escura, entrando mais luz, menos luz na lente, a fotografia ela é velada. A maneira como eu penso determina a maneira como eu me comporto. A maneira como vocês pensam, questionário A, questionário B, determina a maneira como vocês se comportam. E é em cima da maneira de pensar que os autores mais consequentes da busca da identificação da ciência do comportamento humano, que identifica, né, as causas desse comportamento. Claro, vocês imaginem as consequências disso. Vocês imaginam se tivessem proibido um camarada de fumar e dissessem de um dia para o outro, os governos no mundo inteiro, como não estou contra nem a favor, nunca fumei na vida, portanto, eu fico com horror quando o Estado entra na minha vida. Mas e cada vez entra mais, né? Mas eu quero dar um exemplo. Olha só que coisa interessante. Se dissesse para todo mundo, agora ninguém fuma mais, sou de uma geração em que todos fumavam. Todo mundo ia ser uma brigalhada geral, passeata. Deu um problema no avião, disseram que não podia fumar dentro do banheiro do avião, não podia fumar mais, passou a ter cabines especial dentro da cabine, espaço não fumante e não fumante, essa agora foi terrível, fumante e não fumante, né? Dentro do mesmo espaço, e depois passaram dentro do avião, não pode fumar mais, não foi assim? E depois não podia mais fumar no restaurante, tinha pedaço de fumante, pedaço não fumante, agora não pode mais fumar dentro do restaurante, agora não pode mais fumar dentro da empresa, agora não pode fumar mais nem dentro, nem na rua. Concepção, percepção, comportamento. Se eu quero mudar comportamento, eu tenho que atuar em cima das composições. Estou dando um exemplo para vocês entenderem, a nível das experiências de ciência do comportamento humano, o que isso gera de mudança no mundo inteiro. Isso não aconteceu à toa. Isso aconteceu com base em teorias do comportamento humano. Nas organizações, na sociedade, no Tavistock, por exemplo. Estou dividindo aqui em 3 grandes dimensões. Dimensão normativa, relacionada aos valores, as crenças, as idiosincrasias pessoais, as opções éticas.
Aquilo que quando eu digo assim, o sistema de pessoal na Unifeso deve ser assim ou deve ser assado, eu estou explicitando uma norma de valor, uma opção ética, uma mentalidade. Se você quiser chamar isso cientificamente, chame de caráter. Uma coisa é o caráter da organização, a sua mentalidade, os seus valores, as suas opções éticas, das pessoas, do conjunto da organização que é constituído das pessoas. É preciso que a gente entenda que uma empresa é uma ficção jurídica. Ela não existe se não forem as pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Se nós tirarmos todas as pessoas de uma empresa, você tem um prédio, não tem uma empresa. Só tem uma empresa quando tem pessoas se relacionando com pessoas. O que dá vida, sentido, que vivifica uma empresa, uma organização, são as pessoas. Estão lá se relacionando com os seus valores, com os seus caráteres, com suas opções éticas. Então, dimensão normativa, mentalidade. Outra coisa é a dimensão cognitiva, de conhecimento, se quiserem, de capacidade. Tem pessoas que têm grande capacidade e é um tremendo mau caráter. Tem pessoas que têm muito bom caráter e é uma múmia, né, ativa, é uma besta quadrada. Não sabe, então é conhecimento. Mas não basta só fazer como o Mobral. Quem sabe mais, ele dizia o Mobral. Mobral era o movimento de alfabetização de adultos no Brasil, que quando acabou tinha mais analfabetos do que adultos. Como esse atual, que a gente está diminuindo o número de analfabetos no Brasil, cresce. Crescem também os analfabetos funcionais, os alfabetizados funcionais, os analfabetos funcionais. Quem sabe mais, faz mais. Não, nas organizações, os indivíduos não valem pelo que sabem, valem pelo que eles fazem com o que sabem. Porque tem muita gentinha de sapato alto, PhDeuses, que não fazem nada. Alguns deles, não aqui na Unifeso, mas alguns deles em universidades aí, federais, públicas, não dão sequer aula. Em vez de ser PhD, devia ser PhDeuses. Então, olha aqui, ó. Uma coisa é mentalidade, caráter, outra coisa é capacidade, competência. Mas não para aí. Tem a dimensão volitiva, relacionada às necessidades, aos interesses, às aspirações, aos desejos, às necessidades. Uma coisa é mentalidade, outra coisa é capacidade, outra coisa é vontade. Às vezes, as pessoas não fazem, não porque não saibam, nem tenham mentalidade, mas porque não querem fazer. Estruturas comportamentais, estruturas culturais dentro da organização mataram a pessoa psicologicamente no sentido de participar. Tem muito mais mortos psicológicos nas organizações do que pessoas vivas. Eles estão mortos, por isso não contribuem, não participam. O futebol é muito comum isso. O cara é um craque, não jogou nada, perde 7-1, né? E tem um outro time aí que tem a mesma coisa. Quem é que perdeu? O cara A, B, C, D. A é A, o outro B, C, não C, D. Todas as respostas anteriores. Por que o Vasco foi eliminado do campeonato? Tá certo? Meu Vascão, né? Meu Vascão, né? Tem que botar aquele Roberto para fora, hein? Então vejam. Nós estamos falando de 3 dimensões importantes: pensar, sentir e agir. Se a gente não mudar a forma de pensar, não vamos mudar a forma de se comportar. Assim foi com o cigarro. Estou dando um exemplo único, poderia dar outros. Nas organizações também são assim. Vocês viram, vamos dar um exemplo. Vocês viram 2 questionários. Questionário A, questionário B, que é basicamente uma ideia do que o autor diz, do que ele chamou de teoria X e outro de teoria Y, que vocês já estudaram aqui na faculdade. Vejam bem, é preciso que a gente compreenda que não dá para fazer teoria Z, X para os outros e Y para mim, vira teoria Z, a mistura dos dois. Douglas MacGregor chamou de teoria X e Y para não dar nenhuma conotação de certo ou de errado, de bom ou de mal, de verde ou de maduro.
Ele identificou, através de pesquisa de milhares de organizações, e ele não estava sozinho, ele estava junto com outros grandes autores, Herzberg, Maslow, Schein, Edgar Schein. Ele estava com um grupo de muito importante e identificou que havia gerentes que tinham uma estrutura de pensar, que havia outros gerentes que tinham outra estrutura de pensar. Para ele não dar um que é melhor do que o outro, ele chamou um de teoria X e chamou outro de teoria Y. E identificou que o conjunto no mundo das organizações, como o professor Rodolfo se referiu, a maioria era teoria X. Quanto mais isso vai vendo para trás, mais você vai sendo os postulados da teoria X. E que haveriam então poucos gerentes nas organizações que ele identificou como teoria Y. Vamos analisar isso. Próximo. O que diz a teoria X? Primeiro erro: todo autor de livro de teoria geral da administração, de cada 10, como disse, 9 dizem que teoria X é o contrário de teoria Y. Está escrito nos livros. Estão errados. O autor, coitado, deve se mexer no túmulo, porque ele nunca disse isso. Duas coisas podem ser diferentes sem serem contrárias. Elas estão em frequência de ondas diferentes, elas estão em quadrantes diferentes. É isso que a gente quer tratar para vocês. E se a gente achar que são contrárias, estamos cometendo um equívoco teórico grave. O gerente teoria X acha que o trabalho é em si mesmo desagradável para a maioria das pessoas. Isso é uma estrutura de pensar. Se eu acho que o trabalho é em si mesmo desagradável, eu tenho que criar condições no trabalho, operacionais, para fazerem a pessoa produzir. Tá certo? Então tem que inventar maneiras, estratégias, formas, soluções, métodos, processos que levem a pessoa a produzir, porque o trabalho é desagradável. O gerente Y diz o contrário. Não, o gerente Y jamais disse que o trabalho é inerentemente em si mesmo agradável. Ele diz o contrário. Não, ele afirma outra coisa. Ele diz: o trabalho é tão natural como o lazer, se as condições são favoráveis. O gerente Y está sempre botando o se. E o se é possibilístico, não é nem probabilístico, porque probabilístico teria alguma chance estatística. Pode ser, pode não ser. É preciso conhecer pela experiência. Se o trabalho é tão natural como o lazer, se as condições são favoráveis, é como eu desenvolver condições favoráveis para que o trabalho seja agradável como lazer. E com isso as pessoas vão produzir. Vejam, eu sou um gerente X. Eu quero fazer um cachorrinho andar. O cachorrinho está parado, o cachorrinho não anda. Anda, cachorrinho, o cachorro não anda. Eu pego e dou um chute no traseiro dele, ele anda. As organizações também fazem assim. Se você não produzir, eu vou te demitir. Se você não produzir, eu vou te ameaçar com a punição. Se você não fizer isso, não é isso? Tem que cumprir metas de produção. É isso que as organizações fazem. O chicote em cima do cachorrinho. O cachorrinho, figurativamente aqui, é o homem. Mas esse cachorrinho pode ser um tremendo de um pitbull, e a gente fica com medo. Ele se organiza em sindicato, ele se organiza em grupo, ele começa a lutar, e aí quando vai dar o chute no traseiro com medo de mordida, o que acontece? O gerente muda a estratégia. Sim, ao invés de eu dar um chute no traseiro do cachorrinho, eu vou balançar o ossinho na frente do bichinho, e o bichinho vai querer andar. Não, o bichinho quer o ossinho, nós é que queremos que ele ande. E o bichinho vai para pegar o ossinho. Não é o bicho que quer andar, eu não estou tendo motivação, eu estou tendo incentivo. Vejam bem, se eu acho que o trabalho é desagradável, eu posso ameaçar com punição. E posso dizer: olha, você é maravilhoso, eu vou te dar uma promoção no fim do ano, se você produzir isso. Prêmio, recompensa. Ameaça, chicote, prêmio e recompensa. São as duas estratégias. Ambos são iguais na desconfiança que eles têm da natureza do homem no trabalho. Para eu fazer o homem produzir, eu ameaço ou eu seduzo. Eu não sei o que é pior. Na ameaça e na coação, a pessoa vai obrigada. Na sedução, ela entra bem pelos próprios pés. As organizações, o mais das vezes, estão seduzindo, sequestrando o eu das pessoas. Esse é X.
Vocês concordaram com o primeiro questionário. Vocês são X. Eu também respondi isso como. Vamos continuar. As pessoas, em sua maioria, não são ambiciosas, evitam assumir responsabilidade e preferem ser dirigidas. Se eu acho isso, eu tenho que botar cada macaco no seu galho. Tem que definir bem a tarefa, tem que manualizar bem. O chefe pensa, o subordinado executa, o chefe planeja, o subordinado faz. E essa é a lógica da teoria X, porque pensar, sentir, agir. Se eu quero mudar a estrutura de agir, eu tenho que mudar a estrutura de pensar, porque como eu penso vai determinar como eu ajo. Se a maioria dos gerentes é X, eles se comportam assim. Isso não tem nada a ver ao contrário de Y, porque nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando, no máximo, de que uma afirma o contrário da outra, mas não nega e não quer dizer, não é contrário direta do outro. O que diz o gerente Y? O autocontrole, quer dizer, o controle da pessoa por si mesmo, no trabalho, frequentemente solicitado, quer dizer, muito comum no mundo do trabalho, é condição indispensável à consecução dos objetivos da organização. Portanto, eu tenho que desenvolver tarefas que possibilitam às pessoas, isso é prática, não é teoria, mas é função da minha teoria. Eu tenho que desenvolver tarefas que possibilitem a expansão, a expressão da capacidade do autocontrole das pessoas. Porque as pessoas que estão comprometidas com aquilo que fazem, elas não querem trabalhar mais, elas não querem trabalhar menos, elas querem trabalhar mais. Essa que é a questão. A pessoa está tomando banho em casa e está pensando no trabalho e deu uma ideia nova. Vejam bem, como comprometer as pessoas no trabalho, não é como envolvê-las. E se eu quero envolver as pessoas, a galinha está envolvida num sanduíche de presunto com ovos. Porque a galinha, ela botou o ovinho e caiu fora. Mas o porco deu pedaço de si, está comprometido. O povo deu para o presunto. Então é preciso comprometer as pessoas com aquilo que fazem. E para eu comprometer as pessoas com aquilo que fazem, tenho que trazer as pessoas desde o início da tarefa, no planejamento, no pensar o trabalho, na participação, na efetiva contribuição, está claro? São desafios de ação completamente diferentes em função da teoria que eu tenho. Se eu penso assim, eu ajo assim. Se eu penso assado, eu ajo assado. É preciso que vocês reflitam sobre quais são as teorias que cada um vai pensar, porque isso é uma questão individual e pessoal, que cada um pensa sobre o mundo, e sobre a realidade de trabalho, e sobre o que eu acho que devo fazer quando eu estiver no meu posto de trabalho, como supervisor, como subordinado, enfim, exercendo funções gerenciais. Está claro? Nós estamos falando de teoria, coisa nenhuma, nós estamos falando de coisa muito prática. O Enad, às vezes, pergunta essas coisas. A criatividade e a iniciativa não são o forte das pessoas na resolução dos problemas organizacionais. Se a criatividade, se eu acho, como teoria X, que a criatividade não é o forte da maioria das pessoas, eu vou fazer trabalhos repetitivos, monótonos, que não possibilite a criatividade e iniciativa, porque a maioria das pessoas, eu acho, não são criativas. Eu sou, as pessoas não, porque eu divido o mundo entre eu e eles. Eu, elite aristocrática e brilhante, e a plebe rude e ignara. Se eu acho o contrário, não. Eu acho outra coisa. A criatividade e a iniciativa são a tônica encontrada nas pessoas envolvidas na resolução dos problemas organizacionais. Quer dizer, as pessoas que estão comprometidas com aquilo que fazem, envolvidas com aquilo que fazem, elas são naturalmente criativas. Não adianta dar curso de criatividade e inovação para um sujeito que faz um trabalho burro, insípido, sem significado, que não tem sentido para ele. Ele pode ser professor de criatividade e vai continuar fazendo porra nenhuma de criatividade. Esse é que ele tem que se indignar contra isso. Só tem criatividade quem tem possibilidade de fazer um trabalho que
conclame, convoque o cara para a criatividade. A trajetória do homem, desde o primeiro momento da pedra lascada, descobrir o fogo, é sempre da criatividade. Essa é a trajetória do homem. Agora fique ensinando que estamos no século da criatividade. Conversa fiada, nós estamos em teoria X mesmo ainda. Vamos ser mais criativos se formos teoria Y. E aí os cursos de criatividade são bons, porque senão a gente fica só no cursinho valita, que não tem concretude na prática. Ele só vai ter concretude se eu faço um trabalho insípido, insignificante, sem sentido, burocrático, burro. Não adianta você me ver aqui com os livrinhos de autoajuda e dizer: você é importante porque você constrói uma catedral. Constrói coisa nenhuma. Você bota tijolo o dia inteiro ao sol, tomando chuva e sol, passando com a parmita, com a comida chata. Você bota tijolo ali o dia inteiro. Dizer porque aquele cara faz o catedral, pode ser que um ou outro seja assim. Nós estamos falando para a maioria das pessoas. Uma vez, eu fui numa fábrica de aviões americana, tinha lá na porta do avião: você é importante. E eu fiquei rindo com aquilo. América e Estados Unidos, hein? Atlanta. Tinha lá: você constrói um Boeing 737. Aí eu fui ver o cara apertava botão o dia inteiro, parafuso ali o dia inteiro. O cara não constrói coisa nenhuma de Boeing 747, 737, ele apertava parafuso. Nós botamos pessoas, às vezes, e é muito bom que as empresas façam isso, limitadas, com dificuldades motoras, com dificuldades até mentais, fazendo trabalhos que são importantes. Para essas pessoas são importantes. Mas a gente bota ao lado a mesma pessoa, absolutamente normal, fazendo o mesmo trabalho. Louva-se a empresa pelo trabalho de assistência e de inserção e de inclusão que deve ter com essas pessoas, e deve ser elogiado isso, e a legislação protege. Mas a gente não preocupa com aqueles outros que estão fazendo aquele trabalho insípido, insignificante e burro. O número de suicídios nas empresas cresce assustadoramente. A gente pensa que é só na França, é no mundo inteiro. E eu fico pensando com aqueles pobres coitados que não se suicidam, mas que ficam mortos psicológicos nas empresas. Os que se suicidam se livraram. Mas e que não se suicidam? Que ficam com síndrome de pânico, que chega na porta de casa e não consegue entrar. Hein? Vamos continuar. Próximo. A motivação, vejam que são interessantes. O erro dos livros nossos é que eles dizem que um afina, que um diz o contrário da outra. Eles não são contrários. Esse é o erro básico, que é um erro conceitual. A motivação ocorre apenas ao nível da necessidade básica, sobretudo de segurança. Quer dizer, o homem é basicamente motivado por recursos, pela busca da satisfação dos seus interesses materiais, econômicos. Me lembro que vocês concordaram com essa questão. Felizmente, o homem não é assim. Ele é assim até certo ponto, mas, em verdade, ele precisa também, e o teoria Y diz, a motivação ocorre a par das necessidades básicas, salário, dinheiro, segurança econômico, sobretudo segurança, também a nível das necessidades sociais, de autoafirmação e de autorrealização. O homem quer ter prestígio, quer ter reconhecimento, quer ter o autorreconhecimento, precisa ter o reconhecimento dos outros. Até o salário, que na pesquisas mostram ora motiva, ora não motiva, salário motiva ou não motiva? Uma coisa é o que desmotiva, diz McGregor, Herzberg. Outra coisa é o que desmotiva. O que desmotiva está relacionado, isso é outro equívoco básico. O que desmotiva está relacionado à forma como nós tratamos os empregados. Repare que eu não estou chamando de colaborador, coisa alguma, né? Se eu trato melhor, eu vou ter empregados não insatisfeitos. Se eu trato pior, eu vou ter empregados insatisfeitos. Se eu trato melhor e melhor e melhor, eu não vou ter empregados insatisfeitos, mas não vou ter empregados satisfeitos. Porque o que dá satisfação não se relaciona à forma como eu trato o empregado. O que dá satisfação está relacionado com aquilo que o empregado faz. Uma coisa é como eu trato o empregado. Se ele não tiver resolvido seus fatores higiênicos, preventivos e ambientais, se eu não tratá-lo bem, ele vai ficar doente. Se eu tiver resolvido todos esses problemas, ele vai ficar doente também. Por quê? Porque ele faz um trabalho chato, insípido, insignificante. Ele vai querer mais isso para poder compensar
o mal que eu faço com ele no divino castigo. O trabalho não é um divino castigo. Quem está comprometido com o trabalho não quer fazer menos, quer fazer mais. Não há salário que me leve a deixar de querer mais salário. Eu como hoje, por melhor que eu come hoje, se eu ficar 2 dias sem comer, eu estou doidinho, eu um dia só. Eu estou louquinho de querer comer de novo. E é um ponto gravoso, volto ao ponto zero. Eu tenho um aumento hoje, quero um aumento depois. Eu tenho um aumento do meu ticket de refeição, eu quero ter um aumento do ticket de refeição. Melhorou meu plano de saúde, eu quero que melhore mais. E será sempre assim, a empresa vai ter sempre que gastar mais e mais, para não ter empregado satisfeito. Não adianta a empresa burramente perguntar: mas você não é grato, você é um ingrato, a empresa fez isso, aquilo outro, e o empregado vai responder: mas o que você tem feito por mim ultimamente? Porque o passado é o passado, meu amigo, agora eu quero saber o que eu vou ganhar amanhã. Eu comi hoje, quero comer de novo. E por mais que eu dê esse aumento, eu vou ter sempre problema de salário. E é isso mesmo, graças a Deus o homem é assim. Agora, o que ele faz que vai dar motivação? Então eu preciso tratar bem nas condições das necessidades básicas e tenho que usá-lo bem naquilo que ele realiza, para um trabalho significativo, que dê sentido de crescimento. Eu estou falando para o servente e para o cientista nuclear, porque o ser humano é exatamente o mesmo. A natureza do homem é a mesma. O servente e o cientista nuclear têm as mesmas necessidades, no tempo e no espaço, nos séculos passados e no século atual, nos anos de hoje e nos anos passados. A natureza do homem é a mesma. Mudam as culturas que sufocam, que matam psicologicamente as pessoas nos ambientes organizacionais. É isso que o McGregor revela e que teorias Y muito poucos gerentes a praticam. Próxima. Então, todo ato gerencial se fundamenta numa teoria, consciente ou não. Bota água para mim aqui. O problema é que a gente faz comportamentos sem estar consciente das teorias que suportam o nosso comportamento. É preciso que vocês leiam o livrinho, vão no livro do McGregor, nos 2, 3 livros dele se quiserem, olhem as respostas que vocês derem e verifiquem se vocês devem manter as posições que têm ou se devem mudá-las. E a mudança se faz com muita dificuldade. Não é fácil, não. Mudar roupa é fácil, mudar hábitos, mudar atitudes, mudar visão de mundo é muito complexo, porque está entranhado em nossas mentes, em nossos corações. Então, todo ato gerencial se baseia numa teoria, nada mais prático do que uma boa teoria. Não é fruto do acaso, o comportamento das pessoas não são fruto do acaso. Toda ação ou comportamento tem propósito. O ser humano que não tem motivo está morto. O ser humano tem sempre propósito, motivo. Nenhum comportamento humano é despropositado. E tem que ver quais são as razões, as causas desse comportamento efeito. Está claro? Está complicado isso? Está tão simples que dói, não é? Vamos lá, próximo. A tarefa tem que ser em si motivadora. Colaboradores que trabalharam junto com o McGregor. Um livro aqui que ninguém leu ainda, ó, porque não tem tradução em português. Eu estou falando não é só para administração, não. A famosa hierarquia das necessidades humanas de Abraham Maslow. Se vocês quiserem, deve ter aqui na biblioteca, que eu sei que é muito boa, mas se vocês quiserem, tem na biblioteca do Conselho. A verdade é que esse livro nunca foi traduzido para português. Necessidade, né? Hierarquia da necessidade. Abraham Maslow foi um dos colaboradores de Douglas McGregor. Né? A pirâmide e a hierarquia é muito ensinado, não só no curso de administração, de psicologia, de sociologia, etc. Todo mundo fala sem esse livro, sem o que o autor falava. Frederic Herzberg, né? Herzberg, que é também o do enriquecimento do trabalho. A tarefa tem que ser motivadora, levar a uma compensação psicológica. Se não levar a compensação psicológica, nós vamos ter que o desinteresse pelo trabalho não é causa, é consequência. A questão é que a teoria X, o gerente X acha que o desinteresse do trabalho é causa. A teoria Y diz não diz que não é causa, ele diz o desinteresse é consequência. A causa é o próprio trabalho. Próxima. Vamos lá. As causas... Desculpe, volte lá. As causas são diagnosticadas pelos efeitos.
fulano de tal é assim, sem verificar por que fulano de tal é assim. Próximo. Aí, as causas podem ser internas, que são a verdadeira motivação, ou externa. O homem é um ser motivado. As potencialidades sufocadas são liberadas em outra direção. No lazer, no lobby, no weekend, que também é importante, claro, e até na destruição da organização. Eu me lembro, eu trabalhava numa empresa, estagiário de administração, trabalhava numa empresa grande de energia elétrica, fui para uma subestação, na usina de Furnas, já falei a empresa, já falei. Aí cheguei lá, isso tem muito tempo, 1968, né? Eu sou antiguinho, hein? Aí eu vi que a rapaziada chegava no ponto e botava, tinha um negócio branco na mão deles, um pó branco, aquilo caía, não era uma cocaína não, depois eu vi era sal. O pessoal botava, tinha relógio de ponto, né? Botava o cartão, e com o cartão entrava o sal dentro do relógio. Aquilo quebrava o relógio completamente, dava um estouro. Aquilo era uma criatividade anti-organizacional. Aí eu fiquei pensando em sabotagem. Aí fui descobrir o que era. Sabot em francês, S-A-B-O-T, é tamanco, né? Sabotagem em francês é você pegar o tamanco e enfiar na máquina para quebrar a máquina. Virou em português sabotagem. É o operário antigamente que andava de tamanco, queria quebrar a fábrica, com raiva dela, pimba, teoria X em cima dela, ela enfiava o tamanco dentro da máquina. Virou sabotagem, do sabor de tamanco. Tá certo? Próxima. A teoria X... Já estou uma hora, né? Não, falta um pouquinho, né? Hein? Falta um pouquinho. A teoria X faz o controle via hierarquia. Como eu disse, o prêmio porrete é a manipulação. O tapinha nas costas, só o amor constrói para a humanidade. A teoria Y faz o autocontrole, via a criação de oportunidades. Como criar essas oportunidades para que se expanda o autocontrole? A teoria X faz o tratamento igualado. Nada mais desigual do que tratar os desiguais igualmente. As pessoas são desiguais, sim. Os dedos são diferentes, as contribuições também. É preciso tratar desigualmente os desiguais. Senão a gente está botando todo mundo como gado. Por isso a teoria Y faz o tratamento diferenciado. Tá certo? A teoria X enfatiza a harmonia superficial. Uma grande família feliz. Já a família Filipão, todo mundo defende lá a galera todinha, mas pede 7-1. Agora estão levando para o meu Vasquinho o Joel. Imagina, o titio Joel. Vai acontecer a mesma coisa. No primeiro jogo ganha, depois, ó, vamos ficar na segunda divisão. Esse negócio, porque isso não subsiste, né? O titio vai ficar lá. Olha lá, ó. A administração do conflito é que a teoria Y diz. É preciso administrar o conflito. E se existem marido e mulher? O conselho agora vai começar uma nova conjunto de peça, Casa de Bonecas, que trata exatamente do Ibsen, que trata exatamente isso, né? Tratando ainda essas formas de desrespeito. É preciso administrar o conflito, buscar os pontos de encontro da divergência, uma relação ganha-ganha. Próxima. A teoria X faz avaliação a priori, conhecer pelo pressuposto. Alemão é tudo inteligente, japonês é tudo isso, não é assim que a gente fala? É tudo preconceito, né? A teoria Y não, é preciso conhecer a posteriori, pela constatação. É preciso pagar para crer, é preciso constatar, é preciso conhecer pela experiência. Papagaio velho também aprende a falar. A gente pensa que papagaio velho... porque as crianças são geniais. Vamos fazer um teste aí com os filhinhos de vocês? Vamos pegar aquele relógio, aquele telefone antigo, com aqueles números que tinha que discar. Aquele teu filho que é gênio, que mexe no computador e faz tudo com 2, 3 anos, manda ele ligar aquele telefone para ver se ele liga. Ele vai ficar batendo assim, que nem um idiotinha, hein? E se botar, uma televisão com um seletor, liga a televisão, meu filho. Aí ele vai bater assim no telefone, que nem um idiota. Né? Experimenta. Hein? Vai ficar assim, ó, daqui a pouco vai quebrar a tela, hein? Com tanta raiva. São gênios, que gênio, pô. Eles estão adaptados à nova cultura. A natureza do homem é permanente e universal. São lugares comuns que tornam absoluta verdade e realidade. Como se as crianças agora fossem mais inteligentes. Não são, não. Elas são exatamente iguais àquele homem antigo,
tá certo? Do primórdio da humanidade, que foi se adaptando. Aquele sujeito que descobriu com as pedras lascadas junto, né? O fogo, tinha a mesma inteligência da criança de hoje. Aliás, o filme Lucy está tratando disso agora, né? Dos 10% do uso do cérebro. Né? É aqui, ó, as decisões pela hierarquia, reuniões manipulativas para decidir o que está decidido. Né? Ou participação genuína. É preciso juntar decisão e execução, os pontos de ação aos pontos de decisão. Decisão pelo conhecimento. A teoria X é determinística, o homem é. A teoria Y não é, ela não diz o homem não é, ela diz o homem pode ser. Isso é diferente, tá certo? Ele não diz não é, e o outro não diz é. O homem é assim, não, o homem pode ser. Vamos conhecer pela experiência. Isso é muito diferente. É preciso criar o clima organizacional e a potencialidade. Eu estou andando um pouco depressa, eu sei, vocês me desculpem. Eu não quero prendê-los mais. Vamos lá? A teoria X busca a orientação processualística, a busca da eficiência. Eu fico me lembrando sempre, né, na teoria X do Campeonato do Mundo de 78. O Brasil não perdeu nenhum jogo na Argentina, mas quem foi campeão foi a Argentina. E o treinador, na época, saiu dizendo, todo orgulhoso, que o Brasil era o campeão moral do campeonato. Mas quem levantou a taça foram os argentinos. Isso é muito pior, né? Na verdade, já basta eles terem dono de 4-2 no campeão do mundo, né? A teoria Y é orientação finalística, ela busca os gols, os resultados. Canalização da organização informal contra a formal. A teoria X tem horror do bypass. Sabe com quem está falando? A teoria Y, ao contrário, ela busca a compatibilização da clique, da panelinha, da galera, aquelas pessoas que um namora o outro, que um é amigo do outro. Toda organização tem isso. A fofoca, a igrejinha, e a gente fica contra isso. A teoria Y usa isso a favor do trabalho. As pessoas um se dão bem. Um a gente quer para trabalhar, outro a gente quer para tomar chopp. Nem sempre aquele que a gente gosta de tomar chopp serve para trabalhar. Por isso que a gente faz bons negócios com amigos, não é sempre. A gente faz bom negócio com amigos que são grandes amigos e o negócio vai afunda. A gente perde o amigo e quebra o negócio. Porque uma coisa é a organização formal, outra coisa é a organização informal. O teoria Y busca compatibilizar os dois. Continuando. É preciso buscar no exterior do homem as bases para motivá-los. Incentivos extrínsecos. Como é que motiva? Liga uma bateria no cara. Ameaça, sedução. O cara anda, o cachorrinho andou, ou pela ameaça ou pelo ossinho. A teoria Y, ela busca no interior do homem a base da verdadeira motivação. É como se ele fosse o seu próprio gerador. A motivação vem de anelos internos, de dentro da pessoa, que está comprometida com aquilo que faz. E se ela é o seu próprio gerador, ela não precisa, ela vai fazer a sua própria energia. Quando desligar a bateria do outro, acabou a motivação. Se acaba a ameaça ou o prêmio, para que ele vai produzir? Agora, aquele que está comprometido com aquilo que faz, ele produz o tempo todo em moto contínua. Próxima. Esse negócio de teoria X e Y é tão claro que até dói, né? Como é que esse negócio, né? É tão óbvio que a gente não sabe como é que as organizações não a praticam, né? A grande força da teoria Y está principalmente em negar aquilo que a teoria X afirma, e não afirmar o contrário da X. O erro dos livros é dizer que ela afirma o contrário. Ela nega, mas ela afirma outras coisas. A semelhança entre o gerente durão, né, e o gerente boa praça é muito grande. A desconfiança nas pessoas, mais do que a aparente diferença no comportamento entre eles. Um é gritalhão, o outro é manipulativo, mas ambos descreem na natureza do homem enquanto trabalho. A forma como eles explicitam a sua desconfiança é que é diferente, mas o conceito, a teoria, a estrutura de pensar, a suposição que eles fazem do ser humano é a mesma. Eles apenas buscam resultados de maneira distinta, um pela porrada e o outro pela sedução. Próximo. Não, desculpe, volta lá. As pessoas não reagem ao mundo objetivo, mas ao mundo das percepções. O que é lógico
não é psicológico. Minha gente, as organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. A gente quer dar às organizações uma logicidade que ela não tem. Nas organizações, tem nego namorando nego, tem nego querendo o poder do outro, tem gente querendo o cargo do outro. É um conflito só. Todas as questões humanas perpassam o mundo da empresa. Aquilo não é uma máquina que a gente está olhando como um biólogo. E a gente fica tratando, é claro que a gente tem que dotar aquilo de racionalidade, mas a gente não pode esquecer que a realidade das organizações é permeada pela emoção, pelo sentimento, pelas questões humanas, porque uma organização é um conjunto de pessoas que se relacionam para a consecução de objetivos. A gente tem o melhor produto que a gente aprendeu aqui com o professor da Unifes. A gente prepara aquele projeto para o nosso chefe. E colocamos aquele projeto. E o chefe nem lê aquele troço. A gente fica indignado com o chefe. O chefe é uma besta. Não, besta somos nós, que não entendemos que a gente tinha que cooptar o chefe, vender a ideia. A estratégia que a gente adotou está errada, porque as organizações não são lógicas. Aquilo pode ser o melhor programa para a empresa, mas a organização não é lógica, ela é psicológica. Eu tenho que convencer psicologicamente as pessoas que aquele produto é bom, porque senão eu não vou vender, não. E o chefe vai reagir e vai achar que eu sou um chato. E eu vou perder uma oportunidade de fazer um bom trabalho que eu aprendi. Meu amigo, a técnica é neutra. Ela pode estar, como revólver, a favor do bandido ou do mocinho. Quais são os valores que estão atrás dela? Eu tenho que olhar isso. Senão, eu vou ter o melhor ferramenta do mundo e não vou fazer nada com isso. E vou ficar reclamando dos outros a vida toda como se fossem umas bestas. Quando nós é que estamos sendo bestas às vezes, porque não entendemos que a organização é social. Ela não é lógica. Repito, ela é psicológica. Próximo. A produtividade possível a curto prazo com incentivação é possível. Claro. O Joel vai chegar no Vasco, o Vasco vai até ganhar uns joguinhos. Meu medo é depois como é que se sustenta a longo prazo. Tirou o ator dali, tudo volta como Dantes no quartel de Abrantes. Né? Está acontecendo isso com o Flamengo agora, está um sucesso. Né? Lamento, mas eu tenho que reconhecer. Isso é drama. Com Luxemburgo, logo Luxemburgo. Né? Agora, estou falando de produtividade possível a longo prazo, que é a motivação. Ela persiste sem o policiamento dos atores, porque é a predominância dos valores sobre os atores. Próxima. O talento e a criatividade e a inovação são amplamente encontradas nas pessoas comprometidas com o que fazem. Programa de administração por objetivo, qualidade total, voluntariado, avaliação de desempenho, o que vocês quiserem, podem ser teoria X ou teoria Y. Se é feito para A ou para B é de um jeito, se é feita para C ou D é de outro. Quais são a ideologia, os valores, as crenças, a suposição que está atrás da técnica? Porque a técnica é neutra, ela é igual ao revólver. Ela pode estar a serviço do bem e a serviço do mal. E nós temos que estar conscientes disso como técnicos, profissionais, gestores. A nossa tecnologia, o nosso conhecimento está a serviço de que ideário? De que valores, de que crenças? A teoria X e a teoria Y são padrões de administração, são conjuntos de pressupostos sobre a natureza das pessoas, são estratégias, não são técnicas. Eu não posso dizer, esta é uma organização Y ou X. Tem pessoas X e Y. O que eu estou dizendo é que a maioria dos valores que vicejam no mundo das organizações são valores de teoria X. Hoje. Já foi mais. A sociedade do conhecimento tem mudado isso. Quando a gente olha o Estado Islâmico, ou o Estado de Israel, as brigas desse mundo inteiro, a gente vê que o cara corta a cabeça do jornalista, a gente vê que esse negócio não continua muito diferente, não. Vamos lá, próxima. Suspeito que haverá um grupo muito expressivo de pessoas que só trabalhará segundo as teorias X. A pergunta de um gerente Y é por quanto tempo que esse cara vai trabalhar por X? Esse papagaio velho para aprender a falar vai demorar quanto? É preciso conhecer pela experiência, gente. É verdade que o homem tende a crescer e a aprender. Não importa a idade, não importa o tempo. Tá certo?
A natureza humana é permanente e universal, como nos dizia Claude Lévi-Strauss. O que faz a teoria nesse caso? Ele tenta praticar, agora ele não é um salvador da alma. Próximo. O risco da teoria X, gratidão pessoal e não organizacional. A gente gosta do nosso treinador, não é do clube. A desmoralização da equipe, o democratismo, que é a falsa, aquela reunião que é para participar 5, participam 15. Em vez de demorar meia hora, leva 2 horas, porque tem que dar a impressão de participação. Não, a teoria Y, qual é o risco? É salvar todo mundo. O gerente não é um missionário, o gerente Y também não é um salvador de almas. Se vai demorar muito tempo, também se demite pessoas e também substitui-se pessoas. A diferença é, como é que eu vou demitir respeitando a pessoa e no ato de demissão praticando o último ato de educação daquela pessoa que está sendo demitida e que não deu certo. A outra maneira de demitir pela teoria X é com desrespeito. Quando a gente chega, já está o bilhete azul. Final do expediente, está demitido. É diferente. E as consequências de uma forma e de outra são completamente distintas. A democracia com a olha do voto de maioria, o custo econômico disso, né? Isso me faz lembrar, encerrando quase, quantos minutinhos? 5. 10 minutinhos. Isso me faz lembrar o Alfred Sloan. Todo mundo fala do Peter Drucker, né? Peter Drucker é um gênio, certamente do maior autor do século XX em administração. O Peter Drucker tinha um guru, que ninguém fala disso, ele fala nos livros dele o tempo todo, ninguém lê o livro do guru do Peter Drucker, que chama-se Meus Anos na General Motors. Se quiserem, no site do Conselho, Biblioteca Virtual, está lá o livro para vocês lerem. O Peter Drucker, a todo momento, citando o Alfred Sloan, ele cita, né? E uma das coisas que mais impressionava o Peter Drucker é que o Peter Drucker era o Alfred Sloan que falava assim, o consenso do erro. O Peter Drucker dizia, quando todo mundo pensa igual, estamos no mundo do totalitarismo. É preciso ter a divergência. Ele não decidia no dia seguinte. Então, isso encantava o Peter Drucker. Outro exemplo que ele falava assim, não há problema que eu não possa esperar 90 minutos. Alfred Sloan, Peter Drucker repete. Por quê? Não, porque tudo pode... Porque as crises nas organizações, o incêndio, o tufão, o terremoto é muito raro na empresa. Então, tudo pode esperar 90 minutos. Sabe aquele papel que você tem na sua mesa, na sua cartinha de entrada, há 48 horas? Pode rasgar que ele não vale nada. Aquele e-mail que você está querendo responder uma semana, pode deletar que ele não vale nada também, não. O Alfred Sloan dizia para o Drucker, só tem 2 pessoas que eu interrompo na reunião de 90 minutos, porque é concentração. Quais são? Ele dizia assim, a minha mulher e o presidente dos Estados Unidos. Como o presidente dos Estados Unidos raramente me telefona, claro, o cara era presidente da GM, de vez em quando era o presidente que ligava para ele, né? O presidente dos Estados Unidos. E a minha mulher que tem juízo, então ela só liga se o negócio for muito ruim, então ninguém me interrompe. Não há a crise é artificial. Já pensaram naquele papel que você tem há 48 horas na sua mesa? Pensa naquele e-mail que você quer responder uma semana. Pode esquecer ele. Ele não tem mais nenhuma importância. Hein? Vamos para frente. É verdade. A profecia autorrealizável. Isso é uma das contribuições mais relevantes de Drucker. Não é só para a administração, para a educação, para os sistemas pedagógicos. Todo mundo copiou isso. Ele diz assim, se eu tenho uma expectativa baixa de uma pessoa, esse cara é burrinho, bato na cara, não vai aprender nunca, o desempenho dele é baixo. Aí eu confirmo a expectativa, quer dizer, a profecia se autorrealiza. Viu como é que ele é fraco? E o meu desempenho do cara fraco vai gerar uma expectativa mais baixa. E a expectativa baixa vai gerar um desempenho mais baixo. E o desempenho mais baixo vai gerar uma expectativa mais baixa. A piora do desempenho é produto da baixa expectativa que os supervisores têm em relação aos seus subordinados. Se eu tenho uma expectativa alta e se o desempenho do empregado é mais alto, eu falei, viu como é que ele é bom? Eu vou aumentar a minha expectativa. E ele vai aumentar o desempenho e vai aumentar a expectativa. E a profecia se autorrealiza. Você que diz que o Einstein, que não podia aprender matemática, professor, lá do Einstein, é exatamente isso, de forma brutal. Esse não vai aprender matemática nunca. Era o aluno de matemática do colégio secundário do Einstein, né? Na Alemanha.
né? Veja só que idiota. É isso mesmo, a baixa expectativa leva a piora de desempenho. A alta expectativa aumenta o desempenho. Isso é o clima organizacional, e aí entra o preconceito. A pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. A pessoa fica estigmatizada, fica marcada. Sujeito burrinho, e o cara fica burrinho, na minha cabeça mesmo. Que é o meu preconceito. A pessoa não é burrinha, ela é um Einstein às vezes ali. A gente é que está querendo... Imagina, se ele acreditasse naquele professor, ele não seria o Einstein, seria mais um imbecil. Não teria estudado matemática, física, não teria se tornado, né, um dos gênios da humanidade. Não foi só ele não, hein? Em muitos casos se repete. Próxima. A teoria X e Y não são técnicas circunstanciais, são estratégias. Filosofias gerenciais, teorias de liderança. Nada mais prático do que uma boa teoria. Aquele chefe que não é percebido como genuíno pelos circunstantes, é indiferença, ele gera incerteza de relações. Próximo. Só para concluir, quais são os nossos verdadeiros motivos? Estão sendo genuínos ou manipulativos? Autênticos com nossos erros e aceites? E aí vem legitimidade, credibilidade, causa e efeito, o impacto no comportamento. Porque as pessoas percebem, nós não comunicamos só pelas palavras que falamos, mas por gestos, expressões faciais, tonalidade de voz, postura, maneira de dizer. A gente comunica e as pessoas percebem. Vejam as suas respostas, leiam os textos, façam análise, confirmando o que é bom que vocês responderam e reafirmando ou mudando o que vocês acham que deva. Mas é a sua teoria, que só você sabe. Próxima, para encerrar, o mínimo das possibilidades humanas são aproveitadas na organização. Administrar é obter resultados através de pessoas. Próxima, e agora sim, acabando. Qual é a minha visão de mundo? Qual é a minha teoria sobre a natureza humana? Estou me deslocando de X para X', pensando que já sou Y, quer dizer, de autoritário para a sedução do cachorrinho? Né? Faço sobre os outros as mesmas suposições que eu faço de mim mesmo e dessa maneira me comporto? Eu temo que a gente tenha respondido o primeiro questionário pensando nos outros, na maioria das perguntas, e respondido ao segundo questionário pensando em nós mesmos. E nós estamos dividindo o mundo. Este é o segredo da aplicação da teoria Y. Não fazer a divisão do mundo. Eu sou igual aos outros. Próximo. O homem é um animal que cresce e aprende. Está sempre motivado. Se desloca em direção ao alvo. O homem não motivado está morto. Infelizmente, as organizações matam as pessoas. Matam-nas psicologicamente. Próximo, encerrando. A teoria Y não deve ser... Vamos passar mais, para não passar o tempo deles. Vamos para o próximo. Último. Passa mais umazinha. Mais uma. Vamos lá. Quem gosta de teoria... Volta uma só. O gerente como consultor, como coach, como mentor, como educador, né? Como quebrar o círculo vicioso da teoria X? Esperar os subordinados, tomar iniciativa, a importância do clima organizacional. A participação genuína é fundamental. A massa crítica. 12 apóstolos fez uma confusão na humanidade, não foi isso? Eram tão pouquinhos, né? Mas fizeram uma confusão. Até hoje fazem, né? Até hoje tem confusão por causa disso. Próximo. Olha só, para mudar conhecimento técnico é muito pouco tempo e muita pouca dificuldade. Para mudar a atitude é muito mais tempo e mais dificuldade. Comportamento individual, muito mais. Para mudar o comportamento do grupo é muito tempo e muita dificuldade. Próximo. Aí, para encerrar, juro que encerro. Você gostaria que o seu filho ou a sua filha fosse subordinado a um gerente como você é? Você gostaria que seu filho fosse subordinado a um gerente de teoria X ou teoria Y? Próxima, para encerrar. Tá certo? Muito obrigado. Eu não sei se há perguntas, mas muito obrigado a vocês.